Bem-vinde ao 9º episódio do podcast da Kombi do Yoga. Comigo, Daniel Toné. Comigo, Carla Darcanti. Hoje nós vamos falar sobre perrengues na Índia. Para quem não sabe, em 2018, eu e a Carla fizemos uma viagem para a Índia. Foi a primeira vez que estivemos naquele país. E foi uma viagem que trouxe assim experiências fantásticas, maravilhosas, memórias incríveis, mas que também trouxe alguns perrengues. Com certeza. Foi a única vez que eu estive lá. 2020 eu iria voltar, mas devido à pandemia, né, minha viagem foi cancelada. Então eu estava lá esperando a Carla não pôde ir, depois de um tempo eu voltei. Mas esse episódio é para falar sobre 2018. Sobre 2018. Sobre que tipos de dificuldades e cenas e acontecimentos curiosos que nós encontramos lá naquele país tão diferente, tão fascinante. Isso. Anotamos algumas coisas aqui, né? Perrengues lights, obviamente. E por onde que a gente começa? Eu vou começar pelo primeiro choque de realidade que eu tive. Que foi a dificuldade com a língua. Ah, tá. Ele que fala inglês, tá? Só para deixar claro. Todo mundo comenta que é muito difícil entender indiano falando inglês. E eu achava aquilo um absurdo. Porque eu estava acostumado a ouvir entrevistas do Ravi Shankar, a assistir aulas do Sadhguru, a ver entrevistas do primeiro-ministro Narendra Modi, a assistir filmes com atores indianos. E essas pessoas que eu mencionei falam um inglês super compreensível. Eu aqui no Brasil entendo perfeitamente. Mas não é esse o inglês que é falado lá. Em primeiro lugar, pouquíssima gente na Índia fala inglês. Até porque inglês não é uma língua que é ensinada na Índia, né? A língua falada na Índia é o hindi, né? Então é a primeira coisa que você quebra o protocolo. É assim, existem várias Índias diferentes, né? Nas universidades, o inglês é idioma oficial. No governo, o inglês é idioma oficial. Então, sim, a parcela da população que chega à universidade, que tem acesso aos estudos, aí falam inglês. Mas, na periferia, não é essa a realidade. Então, mesmo dentro do aeroporto, quando nós chegamos no Aeroporto Internacional de Delhi, quando nós saímos da área de desembarque para comprar um cartão de celular, para comprar um chip de celular, ali eu já senti que a língua ia ser uma dificuldade. Ou para falar com o taxista, né? Para também falar, o taxista é uma complicação, porque não é inglês o que eles falam. Eles falam Hindi English, né? Que nós comentamos. Aqueles que falam inglês com um sotaque muito carregado. E eles falam inglês com o ritmo do hindi ou da outra linguagem materna que eles tenham, linguagem originária. Eles têm um sotaque fortíssimo, assim como nós brasileiros também temos. Sim. Mas o sotaque do brasileiro não combina com o sotaque do indiano falando inglês. Então, com exceção de professores mais experientes que estão acostumados a lidar com ocidentais, ou alguns funcionários de melhores hotéis que estão mais acostumados a lidar com ocidentais, a maioria causa uma dificuldade tamanha que, para vocês terem uma ideia, quem falava inglês era eu. A Carla fala pouco inglês. Pouquíssimo. E aí, quando nós estávamos indo, do alto da minha arrogância, eu falei para a Carla, fique tranquila, nós estaremos sempre juntos. O que você precisar se comunicar, pode me pedir que eu consigo as coisas para você. E aí o que aconteceu lá foi exatamente o contrário. Eu tentava falar inglês, não conseguia, e a Carla, que não fala inglês, se comunicava muito melhor do que eu. Com taxistas, com barqueiros. Ela entendeu a história inteira de Varanasi,
não sei como, porque o barqueiro não falava inglês nem ela, mas ela entendeu a história inteira da cidade, com funcionários de hotéis, e aí... Com a galera do banheiro, então... com o pessoal da faxina, né? É que, tipo, como ninguém falava inglês, nem eu, nem eles, então a gente se entendia por mímica e pelo inglês, com a massagista, entendeu? Eu sabia que ela não era casada, que tinha acabado o casamento dela, etc e tal, e assim, ficou muito mais simples. Até eu lembro uma coisa do taxista que ficou bem claro. Lembra que era o... Como é que é? Turupis? Não, que era 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Que era algo assim, que o taxista ia parar, alguma coisa para encher o tanque, aí era 2 minutes, né? E aí o cara falou 2 minutes, 2 minutes. E o Daniel, E aí eu falei pro Daniel, 2 minutes. E aí o Daniel não tinha entendido, nem ele, nem a outra guria que estava com a gente, que eles falavam inglês e eu não, entendeu? E eu estava dizendo para eles que daqui a 2 minutos a gente ia continuar. Então, basicamente, a pessoa que não falava estava soletrando, exatamente por isso. Então, o que fez a diferença foi a desenvoltura, né? Foi a capacidade de se comunicar. Boa parte da comunicação é comunicação não verbal, né? Então acaba simplesmente conseguia muito melhor do que eu. Então, acreditem quando as pessoas falam que é difícil entender o inglês na Índia. Que mais de perrengue que a gente passou lá? Bom, você mencionou taxista. Taxista. Bom, qualquer meio de transporte na Índia é um perrengue, com exceção de avião. A gente pegou um avião, uma empresa doméstica lá na Índia, um avião de Dehradun, que é pertinho de Rishikesh, para Varanasi. Para Varanasi, né? E aí... Foi super legal, né? Essa viagem foi super tranquila, super bem atendidos e aviões em excelentes condições. Aeroportos, inclusive, também em excelentes condições. Agora, se você depender de táxi, de ônibus, de trem, de tuk-tuk, aí é aventura, cara. Nossa, o trânsito é surreal. A primeira vez que você está no meio daquele trânsito dá medo, você tem vontade de chorar. Você fala assim, nossa, vou morrer, certeza. Aliás, você tem certeza que vai morrer várias vezes, sabe? Você reza para várias coisas que você acredita e outras que você não acredita. Uma coisa que eu percebi é por que eles têm tantos deuses, por conta da quantidade de vezes que você quase morre no trânsito. É, porque uma coisa é o trânsito louco nas cidades. Tudo bem, milhares de carros disputando o espaço, buzinando para tudo que é lado, um tentando passar na frente do outro e o trânsito deles flui assim. Ou tenta fluir assim, essa é a dificuldade. Os carros lá, nas grandes cidades, eles têm para-choques extras, na frente, atrás e nas laterais. Sabe carrinho de bate-bate? Tipo um ferro mesmo. No parque de diversões? É tipo um ferro. E é tudo amassado. Que eles usam porque os carros se encostam o tempo todo no trânsito da cidade. É para se encostar. E aí, isso é meio assustador, mas como é baixa velocidade, como é muita gente, os carros não desenvolvem, eu particularmente não fiquei com tanto medo assim. Eu achava até engraçado demais aquilo. Agora, quando nós pegamos estrada com um taxista, e nós pegamos estradas algumas vezes, né? Sim. Especialmente, cara, na viagem de Haridwar para Rishikesh. Ah, de volta, né? Se eu não me engano, foi de Haridwar para Rishikesh, ou de Haridwar... de Haridwar para Dehradun, que nós íamos pegar o avião para ir para Varanasi depois. Haridwar é uma cidade bem legal, muito curiosa, pertinho de Rishikesh, que é onde acontece... É tipo assim, tu chega em Nova Delhi, tá? Então, sempre que você for chegar na Índia, você vai chegar em Nova Delhi, né? Então, você pode até pegar um aviãozinho para ir para algum dos outros lugares, mas Nova Delhi é aquele aeroporto bonitão, né? Das Mudras, etc e tal, o bonitaço, né? Aquele internacional, né? O aeroporto internacional. Aí,
De lá é que você vai para algum lugar. Então, a gente teve até um vacilo que a gente pegou e foi de lá de táxi para Rishikesh. Porque Nova Delhi para Rishikesh são 200 quilômetros. A gente achou assim, não, beleza, estamos acostumados a andar 200 quilômetros, só que demorou, 8 horas, acho que foi algo assim. Exatamente isso, porque o trânsito nessa estrada estava, assim, impressionante, né? Numa moto cabem 7 pessoas, num caminhão cabem, sei lá, 200 pessoas, assim, várias penduradas, então você começa a ver coisas que você não imagina. Mas ele está falando de uma outra viagem, né? Quando a gente já estava voltando lá de Rishikesh. Porque essa viagem tinha muito trânsito, então não desenvolvia muita velocidade. Mas quando nós fomos de Haridwar para Dehradun, não tinha trânsito. Era uma pista mais tranquila. E aí, com as vacas, né? E aí nós demos a sorte de pegar um taxista maluco. Completamente maluco, cara. Ele, como muitos outros taxistas, não falava inglês. Tinha um turbante super divertido, né? Chamava muita atenção. A Maria e a Mob estão gostando da história. Desculpa os latidos, mas continuamos mesmo assim, né? Sim, sempre. Esse taxista nos ignorava totalmente. Nos ignorava e colocava 140 km por hora no carrinho dele. Mas assim, a gente fala 140 km por hora nas estradas no Brasil, na Bandeirantes, na Anhanguera, tudo bem. É rápido, mas tudo bem. Não, mas já me deixa nervosa. 140 km por hora numa via esburacada, com caminhões nos dois sentidos. Várias vacas deitadas no meio do caminho. Várias vacas. E assim, ele vai fazer uma ultrapassagem. Tem um caminhão vindo no sentido contrário. Tudo bem. Você acha que ele freia? Não. O caminhão que desvie. Não, e ele pega, total... como é que é o nome? Ao contrário. Contramão. Aí entra num buraco, aí dá uma fechada. Nossa, assim, você realmente acha que vai morrer várias vezes. Várias vezes. Você reza para tudo que você conhece, até aquilo que você não conhece. Você acredita em várias coisas, você já se despede de todas as pessoas, chora, é difícil. Esse foi um grande perrengue. Aliás, todas essas viagens, o trem, quando nós fomos pegar um trem, nós desistimos de pegar o trem. Primeiro porque, assim, a dificuldade de se conseguir informação num terminal rodoviário é gigantesca. Não, é rodoviário, não, é terminal ferroviário. Gigantesca. E assim, milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Dormindo. Nós com dificuldade de encontrar o guichê para comprar passagem, de descobrir que horas que saiu o trem, porque a maioria das placas são em hindi, né? Não, você nem entende o que está escrito. Sim. Mas aí estávamos lá esperando. E aí desistimos porque a Carla não se sentiu à vontade, né, cara? Não. Várias criancinhas e aquelas imagens de Quem Quer Ser o Milionário, acho que vocês já devem ter visto o filme, e muito agressivas e doendo o coração mesmo, e várias pessoas lavando o seu sari, pendurando, e as mulheres fazendo suas necessidades com os saris assim abertos, a céu aberto, sabe? E situações assim desnecessariamente chocantes, sabe? Eu achei bem pesado. E aí nós desistimos porque ia ser uma viagem curtinha, a ideia era fazer uma experiência de viajar de trem na Índia, só que eram ali 40, 50 quilômetros, e aí nós acabamos optando por ir de tuk-tuk. Para Varanasi. O que é tuk-tuk? Tuk-tuk é uma moto, que faz uma capotinha, digamos assim. É mais ou menos isso, né? É um triciclo. O motor é de uma moto. É uma moto adaptada, transformada num triciclo. Existe aqui no Brasil, tuk-tuk. E que você segura as malas, né, com as suas pernas. Não tem cinto de segurança. Para que cinto de segurança? Mas acabou que foi uma viagem bem mais divertida, né? Sim. Tuk-tuk.
E é bonitinho por dentro, é tudo enfeitado por dentro, com papel de parede. Sempre tem Ganeshinha, aquelas cores da Índia e tal, é divertido o tuk-tuk. O meio de transporte mais legal da Índia é o tuk-tuk. Sim. O que mais que tem de perrengue? Ei, Maria, vem cá. Maria, vem cá. Para de latir que o pessoal não tá entendendo que você tá latindo. Ei, garota. O que mais que nós temos de perrengue? Cara, o que você tem anotado aí? Os macacos. Os macacos. Mas como assim macaco é perrengue? Macaco é super lindo, super bonitinho, é um barato os macacos na Índia. Então, tem muitos macacos, tem muitos animais, né? Muitos animais soltos, né, na Índia. E eu sempre gostei muito de animais. E eu queria falar com os macacos, né? Assim, aqui no Brasil, eu tenho perto de casa alguns macacos que eu dou comida na mão, né? Então eu pego na mãozinha dele, dou. E eu jurava que eu ia fazer algo parecido. Nós estávamos no Yoga Niketan Ashram, que é um ashram sensacional em Rishikesh, que tem inclusive um jardim, vários jardins, né, muito bonitinhos, e que os macacos sempre vão lá nos visitar. Em determinada hora do dia... 5, 6 horas da tarde, né? Algumas famílias inteiras de macacos vão lá e ficam brincando no jardim. É isso. Os pais e muitos filhotinhos. Exato. Aí é que mora o problema. E assim, várias vezes eu estava sentada no banquinho, né, para ver os mantras lá embaixo, né, que lá embaixo passa o rio Ganges e tem outros ashrams que fazem os mantras. Então, a gente acabava ouvindo, e vários macaquinhos te passam por trás de você, e assim, eu deixava eles passando, assim como os animais passam por mim, ok, sabe? Então, não mexia, e nessa vez eu não fui mexer com eles, não. Mas um tava brincando com... Eu nem lembro o que era. Eu fui só tirar foto, não era isso? Tinha uns filhotinhos brincando numa plantinha, fazendo gangorra na plantinha. Então, eles subiam no galho, corriam até a pontinha para a plantinha descer até o chão e voltar. Descia e voltava. Eles estavam brincando de balanço. Mas eram muito filhotinhos e a cara começou a se aproximar para tirar foto. Eu ou acho filmar. que era só isso, juro. Ou filmar. E eu estava mais afastado nessa hora. Eu estava de longe, a uns 50 metros de distância. Já tinham me avisado para eu não me aproximar, mas eu não estava me aproximando, eu juro. E aí eu estava só lá com a câmera, né, de longe, olhando as coisas e de repente eu ouvi gritos atrás de mim. Quando eu vi a cena, eu saí correndo e gritando. Todo mundo do ashram achou que eu era louco e depois eles foram ajudar a acudir a Carla e afastar os macacos. Quem já assistiu o Planeta dos Macacos sabe o que eu estou dizendo. Os macacos começaram a cercar a Carla. Os macacos grandes e maiores, eles propositadamente fizeram um cerco, fecharam e não deixaram a Carla escapar. Eles iam atacar a Carla porque eles estavam preocupados com os filhotinhos, claro. Todo pai, toda mãe é assim, né? Quer proteger seus filhotes. E eles estavam se aproximando de um jeito e a Carla filmando os filhotinhos bonitinhos. Nem percebeu, só ouviu quando eu comecei a gritar, né? Eu tava agachada no chão, tipo, sentada assim no chão, sabe? Tava bem pequenininha assim. A Carla quase foi atacada pelos macacos na Índia. Aí o pessoal lá do ashram todo fazendo barulho com pau, tipo, fazendo barulho para eles se afastarem. Tipo como você afasta boi, essas coisas assim, né? Que você coloca movimento, assim. Porque macaco machuca, eles têm unhas. E eles podem ter raiva, né? Não pode morder. Tem essa história de você não poder levar mordida de macaco, né? E o pior de você levar uma mordida de macaco é você ter que ir para um hospital na Índia. Que não é uma experiência que eu recomendo. Se você puder evitar, evite. Mas foi isso, foi. Agora, você falou dos macacos, tem as vaquinhas também. Então, as vaquinhas. As vaquinhas tão lindas, tão bonitinhas, são apaixonantes. E você vê as vacas no meio da estrada, no meio da rua, em cima da calçada, dentro das lojas. Se os lojistas estão distraídos, as vaquinhas entram nas lojas e depois eles botam as vaquinhas para correr. Só que tem um detalhe.
Primeiro, eu quase fui atacado por uma vaca naquelas pontezinhas estreitas. Não sei se vocês já viram fotos ou imagens de Lakshmanjula ou de Ramajula, que são pontezinhas estreitas só para pedestres. E vocês sabem que as vacas têm prioridade, óbvio. As vacas Primeiro as vacas, depois as motos, depois os humanos. É essa a ordem. E aí essa ponte fica uma doideira, porque é só para pedestres, mas passam centenas de motos a todo momento, e fica um trânsito danado, e aí você vai disputando o espaço entre... Aí tem os macacos também, né? Tipo, Os que vão te roubando as coisas. Os macacos por cima, as vacas por baixo, as motinhas por baixo. E aí, eventualmente, quando você vai tentando abrir caminho, você acaba tomando uma cabeçada de uma vaca. Mas esse não foi a questão mais divertida com as vacas. Ah, qual foi? As vacas na Índia, gente, elas são algo como os nossos cachorros vira-latas aqui. É. Quando você pensa em vaquinha, você pensa em vaca no pasto, comendo graminha todo dia, fazendo aquele cocôzinho que vira adubo, bonitinho, sequinho e tal. Imagine uma vaca comendo lixo. E comida que você come. Todos os dias. Aquela comida super temperada da Índia. Vaquinhas com diarreia. Exatamente. Nenhum trato digestivo que é ruminante, dá conta. Vai suportar. Então, o que você vê de cocôzinho de vacas nas ruas aumenta bastante. São poças gigantescas de um material pastoso, não bonito, mal cheiroso. E aí tínhamos nós ido para o Triveni Ghat. Ghat são aquelas escadarias que dão acesso ao rio Ganges, ou a todos os rios. E esse Triveni Ghat é um ponto de confluência muito legal, que simbolicamente marca a confluência do rio Ganges, do rio Yamuna e do rio Saraswati, simbolicamente. Então nós íamos lá conhecer, fazer turismo no Triveni Ghat, e assim que desce, nós fomos de tuk-tuk, fomos de táxi e voltamos de tuk-tuk. É, o táxi nos largou lá, só para deixar claro. Assim que descemos do táxi, a Carla tem aquele lance de sorte, porque aqui no Brasil dizemos que quando você pisa num cocô é sorte, mas ela não pisou num cocô. Ela pisou e escorregou no cocô, que sujou até o joelho, mais ou menos. Tipo, sabe quando você enterra o pé? Tipo... Sabe quando você enfia o pé com força? E a calça é aquela, né? Aquela calça, você sabe qual é a calça, né? Então, você entendeu, né? Esse tipo de coisa acontece na Índia o tempo todo. Então, quando você... E todo mundo gritando, eu não entendeu nada, né? Quando você anda nas ruas de Rishikesh, principalmente, né? Rishikesh, acho que tem a maior quantidade de vacas que a gente viu foi em Rishikesh. Não sei. Eu acho que sim, porque... Delhi tem muito também, Varanasi tem muito também, Haridwar tem, enfim, todo lugar tem. Vaca é normal, né? Mas você tem que andar olhando pro chão. Então eu pisei na merda. É sorte. Na hora parece não ser, mas é sorte. Depois você tenta limpar e fica pior ainda, mas ok. Mas eu acho que o perrengue mais legal que a gente passou lá, cara, foi a chuva. Tempestade. Nós fomos pra Índia. Agora ele fala que é legal, tá? Desavisadamente, nós fomos na época das monções. Que é aquele período, aquela estação super, hiper, mega chuvosa que volta e meia tem uma tempestade lá. Sim. Estávamos num ashram que era num alto, assim, tipo... No alto de uma colina, assim, uma ladeira. Que era uma ladeira que aí, tipo, tinha que subir depois, né? Tipo assim, a gente descia pra ir lá pras pontezinhas, né? Ir pras estradas, pra parte da feira, né? Que era legal. Porque nessa parte que é o Tapovan, que eles chamam, ficam muitos ashrams no alto dessa colina, então você sobe uma rampa assim, que aliás precisa de bastante preparo físico para subir. E depois, na parte mais baixa de Rishikesh, mais próximo do rio Ganges, tem lojas de artesanato, tem livrarias, tem restaurantes, tem... Que é a parte legal, gente, tem que ir. É uma super feira em Rishikesh.
E tem também alguns ashrams mais próximos do rio Ganges. E são os mais caros também. Mas é a parte mais movimentada. Inclusive é a parte que o professor do nosso ashram queria que a gente não fosse. Porque nós fomos, na primeira semana que nós ficamos em Rishikesh, nós optamos por fazer um período de detox. Uhum. Então, uma alimentação super restrita, super regrada, com muito silêncio, com muitas técnicas de Ayurveda. Uma coisa super legal. Mas era a nossa primeira vez na Índia. A gente não ia conseguir esperar uma semana para ver o rio Ganges de perto. Não, e para ter acesso a tudo da Índia, né, gente? Fala sério, demorei sei lá quantos anos para estar perto daquilo, não ia rolar. Então, de vez em quando, nós dávamos uma escapadinha e descíamos, fazíamos um longo percurso a pé. Sem contar que não é perrengue, mas tem que contar aqui que quem tá em ashram tem que lembrar que tem horário para voltar pro ashram, tá, gente? Senão vai dormir na rua. Os ashrams fecham a porta e pronto, você não entra mais. Se você não entrar, você dorme na rua. Mas nós fomos, finalzinho de tarde, passear, dar uma volta ali no centrinho. Apesar de que eu nunca comia nada na rua, tá? Não comíamos na rua, comíamos só em ashrams ou em hotéis. Porque, sim, que é uma questão, você precisa ter um sistema digestório muito bem... O meu trato intestinal e o meu trato gástrico não é forte. Não são fortes? Não. Então, aí, se você for um pouco mais sensível, você vai acabar passando mal se comer na rua. Mas nós não fomos comer, nós fomos visitar livrarias e passear. A Carla foi fazer aquela limpeza do ouvido. Coisa super light. Coisa super light. E aí, lá, quando estávamos lá ainda, começou a chover. Lá embaixo. Começou a chover. Primeira coisa que você faz quando começa a chover, procura abrigo. Claro. Então, nós começamos a procurar abrigo em lojinhas, e aí entrávamos em lojinhas, e aí os donos da loja que viam que nós não queríamos comprar nada, botavam a gente para fora. Fomos enxotados, literalmente, com vassouras. E aí a gente acha uma lojinha aqui, acha uma lojinha ali, até que encontramos uma lanchonete, digamos assim, um finalzinho de uma lanchonete, sabe? Que tipo dava para ficar. Era a parte de fora de uma lanchonete, mas que tinha uma cobertura ali. Exato. E ali nós ficamos, para esperar a chuva passar. Ingênuos que éramos. Coitados. Vamos esperar aqui uns minutinhos, quando a chuva diminuir. Só piorou. Cara, virou tipo um rio. Mas um rio. A rua, que era uma descida assim, a poça começou a aumentar. E a Carla falava para mim, a gente não vai conseguir mais sair dessa poça. Eu falava, mas se a gente sair daqui, não tem como chegar do outro lado. Vamos esperar um pouquinho mais. E aí, ratinhos afogados descendo a rua. Não, gente, rato morto passando, muita juro. Sujeira, Toda a sujeira estava sendo varrida. E eu falando, vamos embora. Ele, não, vamos esperar mais, que vai passar. Nenhum táxi parava pra gente, que a gente já estava encharcado. Até que chegou As luzes acabaram. As luzes se apagaram. Um breu completo e total. A gente não tinha nem mais luzinha de celular, sabe? Aquele nível assim, tipo... Nem ia usar o celular debaixo da tempestade, Exato, né? porque ia acabar total o celular. Até que em determinado momento nós desistimos e falamos, quer saber? Vamos enfrentar a chuva. Exato. Detalhe que o sapato que você usa na Índia é algo parecido com uma sandália que você calça e descalça. Você imagina o seu pé com os ratinhos, etc. E aí subimos nós, com a água muitas vezes no joelho. Sem saber para onde você ia. Passando por becos que, quando nós estávamos descendo, nós víamos valas gigantescas, buracos gigantescos. Ao lado direito, digamos assim, abertos. Né? E quando nós subimos no escuro, você não sabia. Sem conseguir enxergar o que era vala, o que não era. Um sufoco, aquela subida debaixo de chuva, no escuro, na tempestade. Mas chegamos. Chegamos. A gente errou um pouquinho o caminho, porque, claro, né, tava sem luz, tava sem poste. Então, a gente tinha umas marcas mentais do tipo, tal ashram vai estar em algum lugar. Então, a gente, né, porque você acaba fazendo umas marcas mentais, assim. Mas a gente chegou. E chegando perto do ashram, estava perto da hora de
acabar a hora de entrar. E aí, chegando, já tava toda feliz. Eu falei assim, não, vamos fazer um videozinho aqui, né, pra dizer que chegou. Daniel me disse, né, algumas palavras muito legais, sutis, assim, que ele já tava bravo, né, vamos entrar, não sei o quê, a gente vai pegar doença, tem que tomar banho, não sei o quê, tananã. Eu, cara, a gente já passou por tudo isso aqui, vamos gravar, né, ele não queria gravar nada. E aí, a gente entrou nos últimos minutos, encharcado, mas assim, encharcado era pouco, né, e a gente tentava sempre deixar sapato para fora do quarto, né, tomar banho, só que assim, desse jeito não teve como, teve que entrar com toda a roupa no chuveiro para tentar... Que chuveiro? O chuveiro que era, como fala? Não tem chuveiro, é uma torneira para você encher o balde e tomar banho no balde. Para tentar limpar o máximo possível. De água fria. De água gelada, gelada. Mas E a gente se limpando com álcool, lembra? Que a gente tinha muito álcool em gel. Com tudo que a gente tinha à mão, porque imagina o risco de contrair uma doença que o seu medo era risco de contaminar, né? Aquela noite eu não dormi. Leptospirose, coisa de rato, de não sei o quê. Ele tava só com medo de doença, assim. Aquela noite eu realmente não dormi preocupado com isso, porque o risco que a gente correu foi gigantesco. Gigantesco. Mas depois virou uma história super divertida, né? Engraçada, curiosa. Eu lembro da cena, a gente chegando no ashram, eu aliviado que ia conseguir entrar no ashram a tempo, porque a gente tinha um limite de tempo. E a cara lá fazendo live no Instagram, acho que era uma live, né? Algo assim. Fazendo uma live no Instagram, mostrando. Cara, entra logo, a gente vai ficar de fora, pelo amor de Deus. Mas chegamos, banhamos, deu tudo certo. Não pegamos doença. Não pegamos doença. A viagem correu super bem, assim. Você vê, nós estamos aqui fazendo um podcast sobre os perrengues e não teve nenhum perrengue sério, nenhum perrengue complicado. Foi tudo muito divertido né? Pegamos só a doencinha de leve, assim, na Índia. Um desarranjozinho intestinal aqui. Uma sarninha de leve. Você não pegou sarna, né? Não. Foi só medo. Tem muita gente que vai pra Índia e volta com sarna. Acontece. Dos animais, que você acaba fazendo carinho, realmente, né? Mas foi de boa. Foi bem tranquilo. Não, a viagem foi espetacular, assim. A de 2018 foi bem legal. Super legal. E tanto que em 2020 nós planejamos voltar, só eu consegui voltar. E aí teve o grande perrengue do Covid, né? Porque o Covid é que impossibilitou a sua ida e adiantou a sua volta. Adiantou a minha volta, porque algo me iluminou e falou, você tem que voltar agora. Algo iluminou, eu iluminei o ouvido dele, eu falei assim, volta! E aí, 2 dias depois que eu consegui fechou os aeroportos. A passagem, os aeroportos fecharam. É verdade. E aí quem ficou lá passou com um tempão a mais lá. No meu caso, a minha passagem, os aeroportos fecharam, minha passagem foi cancelada e todas as coisas foram suspensas. Mas nós ainda vamos voltar. Com certeza. Tem mais perrengues, mas fica para uma próxima vez, né? Acho que esses foram os mais lights, mais de boa, mais tranquilinhos. Isso é só para você ter uma ideia do que a gente pode passar na Índia. E são coisas legais, mas que a gente tem que estar um pouquinho preparado, né? Tem que estar atento. Então, se você tem interesse de ir para a Índia, ou tem planos de ir para a Índia, converse com alguém que já foi. Converse conosco, ou converse com alguém que já tenha ido, que você seja próximo, sei lá. E mais atualmente, né? Obviamente, porque é importante que você tenha perto. E, assim, cada lugar da Índia é um mundo diferente, tá? Não fala assim, foi para a Índia, mas você foi para o norte. É completamente diferente, tá? As coisas são bem específicas. Nós fomos para o norte, né? Mas você vai para o sul da Índia, é completamente diferente. Vai para o nordeste da Índia. Vai para as praias, né? Então, são várias. É como no Brasil, né? E o que vocês têm de curiosidade sobre a Índia? Ou sobre a nossa viagem, sobre como que foi, o que aconteceu lá. Pode deixar as perguntas aí nos comentários. Sim. Quem está assistindo no YouTube, deixa nos comentários do YouTube. Quem está ouvindo via Spotify, deixa os comentários via Instagram.
lá no @Kombi do Yoga. Exatamente. Ficamos Então, por aqui. esse é o podcast 9. 9. E aí a gente não sabe ainda o assunto do podcast 10. Precisa de um tema especial para o podcast 10. 10. Beleza. Até a próxima então, pessoal. Até.